Estudos com Emmanuel. Estudo Cartas de Paulo de Tarso à comunidade cristã de Corinto, sob as luzes da doutrina espírita. Faça-se tudo com ordem. Texto para análise. Que fazer, pois, irmãos? Quando estáis reunidos, cada um de vós pode cantar um cântico, proferir um ensinamento ou uma revelação, falar em línguas ou interpretá-las. Mas tudo se faça para a edificação. Se há quem fale em línguas, falem 2 ou no máximo 3, um após o outro, e que alguém as interprete. Se não há intérprete, cale-se o irmão na assembleia, fale a si mesmo e a Deus. Quanto aos profetas, 2 ou 3 tomem a palavra e os outros julguem. Se alguém que esteja sentado recebe uma revelação, cale-se o primeiro. Vós todos podeis profetizar, mas cada um a seu turno, para que todos sejam instruídos e encorajados. Os espíritos dos profetas estão submissos aos profetas, pois Deus não é um Deus de desordem, mas de paz, como acontece em todas as igrejas dos santos. Estejam caladas as mulheres nas assembleias, pois não lhes é permitido tomar a palavra. Devem ficar submissas, como diz também a lei. Se desejam instruir-se sobre algum ponto, interroguem os maridos em casa. Não é conveniente que uma mulher fale nas assembleias. Porventura, a palavra de Deus tem seu ponto de partida em vós? Ou fostes vós os únicos que a recebestes? Se alguém julga ser profeta ou inspirado pelo Espírito, reconheça nas coisas que vos escrevo um preceito do Senhor. Todavia, se alguém não o reconhecer, é que também Deus não é reconhecido. Por conseguinte, irmãos, aspirai o dom da profecia e não impeçais que alguém fale em línguas, mas tudo se faça com decoro e com ordem. 1 Coríntios, capítulo 14, versículos 26 a 40. Paulo prossegue dando instruções à comunidade de Corinto, em especial nos versículos 26 a 33. Ele lhes fala sobre a organização dos cultos, das reuniões públicas em que se reuniam para ouvir o Evangelho, aprender e confraternizar. Ainda hoje, essas lições nos alcançam e nos pedem reflexão sobre a forma que nos organizamos para divulgar o Evangelho. Em casas espíritas, há extremos em que tudo é liberado, inclusive manifestações mediúnicas diversas, e quem chega a casa pela primeira vez pode se assustar ou simplesmente não compreender o que está ocorrendo, tomando por histeria ou manifestação teatral o que ocorre. Outras tantas reuniões pecam pela formalidade excessiva, impondo aos seus participantes atos e vestimentas que nem de longe refletem a simplicidade do Mestre Jesus, que assentava-se nos morros, nas praças e simplesmente falava ao coração dos que ali estavam. O que oferecemos enquanto espíritas aos que buscam uma palavra de consolo, aos que procuram a compreensão do mundo espiritual, ou mesmo aos que não encontraram em outros templos e religiões as respostas para sua alma? Vejamos o comentário de Barclay sobre este trecho. Paulo chega no final desta sessão com alguns conselhos muito práticos. Está decidido a que todo aquele que possui um dom receba todas as oportunidades possíveis para exercitá-lo, mas igualmente decide que os cultos da igreja não se convertam por isso numa sorte de desordenada competição. Só 2 ou 3 devem exercitar o dom de línguas, ou se houver alguém presente que possa interpretá-los. E só se houver alguém presente para interpretá-los. Todos têm o dom de profetizar a verdade, mas mais uma vez só 2 ou 3 podem exercê-lo. E se alguém da congregação tem a convicção de que recebeu uma mensagem especial, aquele que dirige deve dar-lhe a oportunidade de expressá-la. Aquele que dirige pode fazê-lo perfeitamente. E não precisa dizer que se vê miserável pela inspiração e não pode deter-se, porque o pregador pode controlar seu próprio espírito. Deve haver liberdade, mas não desordem. O Deus de paz deve ser adorado em paz.
Não é exagerado dizer que nenhuma seção desta carta é tão interessante como a presente, devido ao fato de que arroja abundante luz sobre o culto tal como era na igreja primitiva. Obviamente, existia nele uma liberdade e uma informalidade completamente estranhas a nossas ideias. Emmanuel também comenta o versículo 26 e nos oferece interessante visão sobre os dizeres de Paulo. Livro Pão Nosso, mãos à obra. Que fareis, pois, irmãos, quando vos ajuntais, cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação. Faça-se tudo para a edificação. Paulo, 1 Coríntios 14, 26. A igreja de Corinto lutava com certas dificuldades mais fortes quando Paulo lhe escreveu a observação aqui transcrita. O conteúdo da carta apreciava diversos problemas espirituais dos companheiros do Peloponeso. Nós podemos insular o versículo e aplicá-lo a certas situações dos novos agrupamentos cristãos formados no ambiente do espiritismo, na revivescência do Evangelho. Quase sempre notamos intensa preocupação nos trabalhadores por novidades em fenomenologia e revelação. Alguns núcleos costumam paralisar atividades quando não dispõem de médiuns adestrados. Por quê? Médium algum solucionará, em definitivo, o problema fundamental da iluminação dos companheiros. Nossa tarefa espiritual seria absurda se estivesse circunscrita à frequência mecânica de muitos, a um centro qualquer, simplesmente para assinalarem o esforço de alguns poucos. Convençam-se os discípulos de que o trabalho e a realização pertencem a todos e que é imprescindível se movimente cada qual no serviço edificante que lhe compete. Ninguém alega ausência de novidades, quando vultosas concessões da esfera superior aguardam a firme decisão do aprendiz de boa vontade, no sentido de conhecer a vida e elevar-se. Quando vos reunirdes, lembrai a doutrina e a revelação, o poder de falar e de interpretar, de que já sois detentores, e colocai mãos à obra do bem e da luz, no aperfeiçoamento indispensável. Cada um de nós possui uma tarefa dentro da seara cristã e, principalmente, cada um de nós é capaz de ouvir, entender e praticar o cristianismo em sua mais pura essência, que é a caridade, não apenas a material, mas sobretudo a caridade que não dá bens materiais, mas distribui alegria, amizade, paz e fraternidade. Há quem se arvore em mentor intelectual de muitos, acreditando possuir dons e conhecimentos que lhe permite dizer, influenciar e dirigir a vida dos que lhe procuram. Paulo e Emmanuel nos alertam, porém, para que cada um busque no seu caminhar a vivência cristã, olhando para Jesus como modelo e guia, colocando as mãos na obra do bem e da luz. O trecho seguinte traz interessante fala de Paulo sobre a conduta da mulher em reuniões da igreja primitiva. Para análise deste trecho, verifica-se que existem muitas interpretações e acolhemos o comentário de J.K. Beale para nos esclarecer quanto ao seu real significado. Paulo diz que as mulheres ou esposas devem permanecer caladas durante as reuniões da igreja, porque não lhes é permitido falar. Devem se manter submissas, como também a lei ordena. Para as questões textuais, vide Nicol, 1997, Tilson, 2000, páginas 1148 e 50. Paulo não pode estar dizendo que as mulheres não têm permissão para falar, uma vez que no capítulo 11 ele discute a autoridade delas para orar e profetizar no culto de adoração. Provavelmente ele está querendo dizer que as mulheres não devem participar da avaliação das mensagens proféticas de outros membros, ou talvez em particular as mensagens proferidas pelos maridos. Ou que elas devem se abster de conversas impróprias, ou que desviem a atenção, especialmente com outros homens. Ao mencionar o ensino da lei, é provável que Paulo tenha em mente a narrativa da criação em Gênesis, com suas implicações sobre a ordem e o decoro dos relacionamentos entre homens e mulheres.
Alguns estudiosos acreditam que Paulo está fazendo uma alusão a Gênesis 3,16, o momento em que Deus diz à mulher que seu marido a dominará. Este texto, entretanto, trata de um domínio resultante da maldição da queda, para quem a fonte é Gênesis 3,16, em conjunto com Gênesis 2,18 e 23. Muitos acadêmicos entendem que este texto proíbe as mulheres daquela época e de hoje de exercerem uma autoridade de ensino sobre os homens, reconhecida pela Igreja. Outros acreditam que o argumento de Paulo é que a Escritura ensina a importância de se manter o respeito e a ordem no local de adoração, aqui principalmente o respeito da mulher pelo marido, mas que esse princípio pode ser aplicado de formas diferentes em culturas onde as expectativas sociais de maridos e esposas sejam marcadamente diferentes das que vigoravam na época de Paulo. Comentário do uso do Antigo Testamento no Novo Testamento, de J.Q. Beale e D.A. Carson. Textos assim nos fazem refletir da importância de não seguirmos os textos bíblicos de forma literal, como pretendem alguns núcleos religiosos. Fazendo uso de nossa razão, somos capazes de discernir as instruções espirituais imutáveis com o tempo e os dizeres que tratavam de costumes da época e que podem ser estudados e nos auxiliar a compreender o contexto em que estas cartas foram escritas, bem como nos remeter a valores e princípios mais amplos e que sempre regiam os termos de Paulo em suas cartas. Deixamos de entrar em polêmicas desnecessárias, até porque dificilmente teremos respostas certeiras, afinal, apenas o próprio Paulo poderia nos dizer o que realmente ele quis dizer. No entanto, abrimos-nos para verificar as diversas correntes de interpretação de textos polêmicos como este, como aprendizes que buscam o espírito da letra, que edifica, promove o autoconhecimento e nos remete a um melhor viver, seja para nós mesmos como para o mundo que nos cerca. Emmanuel comenta o versículo 40 em lição oportuna a todos nós, e com ela encerramos o estudo de hoje. Palavras da Vida Eterna, livro Palavras da Vida Eterna, lição Ordem. Mas faça-se tudo decentemente e com ordem. Paulo, 1 Coríntios 14, 40. Todos os êxitos da ciência humana se verificam na base da ordem estabelecida pela sabedoria divina em todas as esferas da criação. A astronomia assinala com antecedência determinados fenômenos que se verificarão no cosmo, a face do equilíbrio em que se regem os movimentos do universo. A medicina formula prognósticos exatos, em vista de contar com a regularidade das ocorrências orgânicas do veículo físico. Em qualquer região da Terra, é possível prever as horas de sombra e luz. Cultivadores orientam atividades na gleba segundo as estações. A planta produz conforme a espécie, e toda enxertia praticada pelo homem se caracteriza por limitações definidas nas estruturas do reino vegetal. Tudo, na obra divina, se engrena em princípios de harmonia. Abstenhamo-nos, pois, de tumultuar as construções do espírito com a desculpa de exaltar a caridade ou com o pretexto de cumprir a vontade de Deus. Evolução e aperfeiçoamento constituem realização de todos, atribuindo tarefas a cada um. A primeira mostra do desígnio da providência, seja onde for, aparece no dever a que somos chamados na construção do bem comum. Sejamos assim leais ao encargo que nos compete. Qualquer engenho, para atender com segurança, pede ordem, e a ordem solicita se afirme cada peça em seu justo lugar. Um fraterno abraço e até o próximo estudo.